Fala, meu amigo, tudo bem, minha amiga? Sossegado? Vamos lá? Isomeria, continuação, isomeria óptica agora, beleza? Já vimos a isomeria plana, tautomeria, metameria, posição, cadeia e função. Ponto. Beleza? Agora eu decorei. Na hora passada dei uma gaguejada, mas saiu. Isomeria geométrica, cis e trans, cis e trans, E e Z, ou cis e trans, né? O cis é o zis, que é o Z, então ligue essas duas especificações, ok? Que mais? A parte sobre quem é que vai fazer isomeria geométrica. Primeiro tem que ter carbono com dupla e os dois ligantes de cada lado tem que ter ligações diferentes, ligantes diferentes. Passa um plano de simetria bem no meio da dupla e conta os ligantes. Se eles estiverem do mesmo lado, é o cis. Se estiverem em lados opostos, é o trans ou o E. Beleza? Agora, na isomeria óptica é outro grande assunto. E esse eu acho muito mais normal de ser cobrado na prova do Enem. Já caiu em anos anteriores, por que não pode cobrar agora também? Beleza? Então, a isomeria óptica, certo? É uma caracterização agora muito importante, certo? Você vai ter assim, ó, todos os isômeros possuem propriedades físicas bem diferentes, com pontos de fusão, ebulição, nós já vimos isso. Só que os ópticos, eles não possuem essa diferença. Ou seja, as propriedades físicas são as mesmas. Então, o que eles vão fazer de diferente? O que eles têm de diferente para poder diferenciar um do outro? Bom, a capacidade de esses compostos desviar a luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda. Então tá aqui, ó. É possível diferenciá-los? Sim, mas apenas quando eles estão frente à luz polarizada. Então, o que é a luz polarizada? Primeiro, a luz ela vem em todas as direções, uma luz não polarizada. Ela vai passar por um sistema que eu já vou mostrar para vocês, certo? E você vai selecionar só um único plano de vibração da luz. E quando você seleciona um único plano da luz polarizada, ou da luz não polarizada, quando você seleciona um único plano, ela passa a ser o quê? Polarizada. E quando esse composto apresenta isomeria óptica, eles são capazes de desviar esta luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda, que a gente vai chamar de destrógeno ou levógeno. Destrógeno, giro para a direita. Levógeno, giro para a esquerda. Ok? Então tá aqui, ó. Você vai passar a luz natural por um polarizador e você vai ter uma luz polarizada. Tudo bem? Agora, enantiômeros são palavras bem importantes que vocês precisam guardar. Enantiômeros vai aparecer depois antítopa óptica ou apenas, né, isomeria óptica é quando você vai ter esse desvio. E esse desvio vai ser para a direita, como eu acabei de falar para vocês, que é destrógeno, que a gente coloca sinal de D de destrógeno, ou sinal positivo, quer dizer que é para a direita, o alfa vai ser positivo, que é o grau de desvio da luz polarizada, e vai ser o L, que a gente chama de levógeno ou sinal negativo. Então, quando a molécula tiver na sua estrutura um nome, por exemplo assim, menos o nome dela, quer dizer que essa molécula estará desviando a luz polarizada para onde? Para a esquerda, porque menos significa levógeno. Agora, você poderá ter uma mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? Ela é opticamente inativa. Por quê? Porque você vai pegar 50% do destrógeno, que estará desviando para a luz positiva, certo? E 50% do levógeno, que você estará desviando para a luz negativa. E some isso mais isso, quanto que vai dar? Vai dar zero. Ou seja, não haverá desvio da luz polarizada. Ela ficará nesse sentido polarizado ainda. Mas é porque você faz uma mistura externa, tá? Você vai pegar 50% da que desviou para a direita, 50% desviou para a esquerda. Então, você vai pegar uma amostra dessa e vai misturar. A hora que misturar e passar pela luz polarizada, a luz polarizada vai passar livremente. Por quê? Porque daí a gente chama de mistura racêmica. São quantidades equimolares, guarde isso no seu material, são quantidades equimolares do destrógeno e do levógeno. O que são quantidades equimolares
a mesma quantidade, ou seja, 50% de um e 50% do outro. Beleza? Tranquilo? Agora, tá aí, ó, né, um desenho bonitinho, a lâmpada, que é a luz natural, vamos dizer assim, vai passar pelo prisma de Nicol, certo? E ele vai polarizar a luz, certo? Aí você vai ter a amostra sendo incidida aqui e você vai ver o desvio da luz polarizada. Se ela desviou, né, porque ela está vindo assim, né? Se ela desviou para a direita, é porque você vai ter o quê? Um destrógeno. E se ela desviar para a esquerda, ela vai ter o quê? O levógeno. Que está aqui, ó. Ácido D-lático. Ácido L-lático. O que é esse D e esse L que eu tenho na frente? Desvia para a direita, desvia para a esquerda. Aqui, ó, são chamados de enantiômeros, todos eles, tanto L quanto D, antiomorfos ou antípoda óptica. Certo? Então, essa seria a análise essencial. Mas note, observe, essa é a característica da isomeria. Vocês estão vendo essas duas estruturas aqui, ó? O que isso aqui é o espelho. Para o composto apresentar isomeria óptica, é a tua mão. Como que explico isso? A tua mão e praticamente você tem isso aqui, ó, um espelho, né? Ó, dedinho com dedinho, só não tem aliança. Tira a aliança e o relógio, tá? Beleza? Só para você visualizar a mão. Joia? Agora, para o composto apresentar isomeria óptica, você vai ter que tirar esta imagem e tentar sobrepor ela aqui, ó. Ó, certo? Você está olhando o dedinho aqui em cima e dedão, ó. Dedinho e dedão, eles não casam. Se eles não casam, é porque essa imagem, ela não é superponível na outra. Superponível. Não, você não vai fazer isso aqui, ó. Pegar a molécula e virar, não. Você vai tirar a molécula do teu desenho, do teu papel e tentar encaixar lá em cima, ó. Dedão e, certo? Dedão e dedinho, eles não casam. Se eles não casam, é porque eles não são superponíveis. Então, ele vai apresentar isomeria óptica. Essa é a característica. Mas o que faz essa característica dessas moléculas não serem superponíveis uma na outra? É apresentar carbono quiral. Carbono assimétrico. O que é um carbono quiral ou um carbono assimétrico? É um carbono que apresentará 4 ligantes obrigatoriamente diferentes. 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 Guardou? Guardou, né? Olha para essa estrutura aqui, ó. Esse H é diferente de CH3? É. CH3 e H é diferente de OH? É. E OH, CH3 e H é diferente de todo esse COOH? É. Então, esse é um carbono quiral. Se ele apresenta carbono quiral, é porque ele vai apresentar isomeria óptica. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Condições para que um composto tenha atividade óptica. Carbono assimétrico, carbono quiral ou estereocentro. É um carbono que possui todos os ligantes obrigatoriamente diferentes. Olha aqui, ó. Essa estrutura que você está vendo aqui, ó, no espelho. Certo? Ó, o HF, ó, o F, o H para cima, o Cl para trás e o CH3. Agora, ó, pega essa molécula aqui, ó, esse F vai ter que aparecer aqui, ó, F, aqui vai ter que aparecer o Cl, aqui vai ter que aparecer o H e vai ter que aparecer o CH3. Ela se foi superponível, ó, superponível uma em cima da outra? Não. Ah, mas professor, o H deu, o CH3 deu, mas o Cl com F não deu. Se um não dá, é porque ela não é superponível. Então, ela vai apresentar carbono quiral? Sim. Que nem aqui, ó. Esse carbono aqui, H é igual a H. Então, esse carbono não pode ser carbono quiral. Agora, ó, F, esse saiu aqui estranho, devia estar aqui isso. F é diferente de H? É. É diferente de Cl? É. É diferente de CH3? É. Todos os ligantes são diferentes? Sim. Então, ele vai apresentar isomeria? Vai. Beleza? A mesma coisa aqui no espelho, ó. Ó, Cl é diferente de C2H5? É. É diferente de H e é diferente de CH3 que você tem aqui? É.
todos os ligantes são diferentes. Então, a sua imagem não é superponível. Consequentemente, apresentará isomeria óptica. Tá aqui, ó. A importância disso dentro da biologia. Existem estruturas, fármacos, né? Você já sabe o que é um fármaco agora, uma droga. Essa droga pode ser ilícita ou lícita, tanto faz, não vem o caso agora, mas uma substância que apresenta isomeria óptica, o seu destrógeno pode ter um efeito, o seu levógeno poderá ter outro efeito. Um medicamento aí que, agora não me recorda o nome, que muitos anos atrás ele foi usado como substância para impedir com que a mulher perca o seu filho, certo? Só que o seu destrógeno, estou falando aqui, segurava a criança na barriga. Só que o seu levógeno, não. Muito pelo contrário, não é que ele não tirava o filho, mas ele causava mutação genética no filho. A mesma molécula, a mesma estrutura, só que apresentando condições diferenciadas. Daí veio a tecnologia. O que a tecnologia fez? Separou esses componentes, o destrógeno do levógeno, e daí só o destrógeno, levógeno, agora não sei a época lá, né, a característica da substância, que vai atuar como a estrutura certa para impedir com que a mulher grávida perca o seu neném. Beleza? Seu filho. E né, um trauma perder uma criança. Agora também um trauma ter uma criança com mutação genética. Beleza? Então, ela foi retirada e daí agora outras substâncias, outros tipos de compostos que apresentam isomeria que vão fazer essa ação. Mas o que é importante você caracterizar ali, ó, é a importância do encaixe perfeito. Se você tem um encaixe perfeito na estrutura, você poderá ter a estrutura propriamente dita e tendo a sua estrutura certa, você pode diferenciar os seus componentes, as suas estruturas, as suas evidências e tudo mais. Beleza? Então, as estruturas que precisam ser analisadas, ó, o encaixe perfeito, ó, o quadrado no quadrado, o triângulo, né, a base pirâmide na base pirâmide, o círculo no círculo. Beleza? Agora, a outra não teve essa mesma ação. Por que não teve a mesma ação? Porque o quadrado se encaixa aqui, certo? Mas a pirâmide não se encaixa nesse círculo ali. Então, consequentemente, não vai ser um encaixe perfeito. Então, essa molécula poderá apresentar estruturas diferentes, certo? Bom, dentro dessas especificações aqui, o que você precisa realmente analisar é a característica da molécula. E se você sabe a característica da molécula, você consegue evidenciar o que vai acontecer ali. Ninguém vai perguntar se ela vai ou não vai apresentar isomeria, mutação genética, enfim, o próprio texto vai lhe dizer alguma coisa específica sobre isso. Tá aqui, ó. Agora que vem a parte importante, a determinação desses compostos de estrógeno e levógeno dentro de uma molécula. Então, se você olhar aqui, ó, esse composto apresenta um carbono quiral. Existe uma fórmula que eu vou colocar para vocês daqui a pouco, tá? E esta fórmula será necessária, que é a fórmula de Van Hoff, para caracterizar uma estrutura que vai apresentar os destrógeno, levógeno, enfim, toda a parte de química orgânica, no caso da isomeria. Então, ó, CH3 é diferente de OH, que é diferente de H, que é diferente de todo esse ligante aqui. Então, ele apresenta apenas um carbono quiral. Se ele tem apenas um carbono quiral, ele vai ter que apresentar um destrógeno, ele vai ter que apresentar um levógeno e ele vai ter que apresentar uma mistura racêmica. Sempre, tá aqui, ó. Apresentará um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Sempre assim? Sempre assim. Então, a análise que você precisa evidenciar seria a especificação dessa estrutura, certo? E cada uma dessas estruturas que você precisa visualizar está diretamente, vamos dizer assim, mudando a característica de sua estrutura. Aqui, eu tenho 2 carbonos quirais. Então, como é que você vai caracterizar a mutação? Né? A caracterização, mutação, sei lá, cada uma vai ter
a sua estrutura. Tudo bem? Então aqui eu tenho esse carbono quiral e eu tenho esse carbono quiral. Carbonos que não serão carbonos quirais. CH3 jamais poderá ser. CH2 jamais poderá ser. C com dupla jamais poderá ser. E C com tripla jamais poderá ser. Beleza? Então, essas características, elas precisam ser muito bem, vamos dizer assim, especificadas, para que vocês não montem uma estrutura errada, enfim, não percam a questão. Agora, o que você vai ter aqui? Você vai ter 2 destrógeno, você vai ter 2 levógeno e você vai ter 2, o quê? Misturas racêmicas. Então, essa é a composição que você precisa saber. Agora, aí que tem um detalhe. 2 carbonos quirais iguais. Esse carbono quiral é exatamente igual a esse carbono quiral. Ó, esse tem OH, esse tem OH. Esse tem H, esse tem H. Esse tem C dupla O, C dupla O, OH. Iguais. Certo? Agora que vem a parte mais difícil de você observar, ó. Esse carbono tem COHH, C dupla O, OH. Ok? Agora, esse carbono quiral também vai ter, ó, COHH, C dupla O, OH. Então, os 2 ligantes são iguais. Todos os ligantes são iguais. Então, ele vai apresentar um destrógeno, um levógeno, uma mistura racêmica e um meso. O que é o composto meso? É o composto que é uma compensação interna da molécula. É como se fosse assim, ó. A racêmica, eu pego 50% de um e 50% de outro e misturo. O próprio nome está dizendo. É uma compensação que você faz externamente. Agora, o meso é a própria compensação interna da molécula. Uma está desviando, um carbono está desviando mais 30, o outro vai estar desviando menos 30. E mais 30 com menos 30 vai dar o quê? 0. Então a gente chama de meso. E sempre serão esses 4 aí? Sempre serão esses 4. O básico para você, tá? Agora, de um modo geral, como é que eu posso calcular isso? Ó? A denominação de vários carbonos quirais. Se você tiver vários carbonos quirais, a característica da questão é você usar a fórmula. Que fórmula é essa? É o 2 elevado a N. O que é 2 elevado a N? É a característica da questão para você identificar a estrutura. Então, que nem aqui, ó, eu tenho essa estrutura com 2 carbonos quirais. Em vez de você ficar separando como eu fiz anteriormente, você usa a fórmula. Para isômeros opticamente ativos, você usa 2 que multiplica, ou 2 elevado a N, certo? E 2 elevado a N, N é o número de carbonos quirais, então é 2 elevado a 2, que vai dar quanto? Vai dar 4. Desse 4, 2 são D e 2 são L. Agora, para ter os racêmicos, não precisa usar essas fórmulas aqui, eu coloquei só para você se familiarizar. O racêmico, a mistura racêmica, é 2 elevado a N sobre 2, porque sempre é metade deles. Então, vai ser 4 dividido por 2, que vai dar quanto? 2 isômeros oticamente o quê? Inativos, ou seja, 2 misturas racêmicas. Então, os destrógenos e os levógenos poderão ser causadores de uma certa especificação. Eu lembrei o nome, é a tilodamina, certo? A estrutura que vocês têm é a talidomida. Talidomida, eu falei tilodamina, né? É talidomida. É uma substância que foi usada, como eu falei para vocês no Enem. Na verdade, eu procurei na internet aqui do lado, tá? Que eu não lembrava e eu não queria deixar vocês sem essa informação. A talidomida tá aqui, ó. Peguei meu celular, foco, né? Tá aqui escrito, precisa saber. A talidomida é a estrutura orgânica que tem esse problema, certo? Que causou a mutação. Deixa eu desligar aqui para não interferir no nosso problema aqui. Tudo bem? Agora, voltamos à questão ali, ó. Ele fala assim, ó. Quantos enantiomorfos? O aluno já pensa, meu Deus, o que é enantiomorfo? Isômeros ópticos, certo? Que desviam luz polarizadas. Quantos que vocês vão ter? Isômeros oticamente ativos, 2 elevado a 2, vai dar quanto? 4. Quantos enantiomorfos levógenos você tem? A metade.
certo? Então vai dar quanto? 2. E quantos meso você tem? Nenhum, que esses carbonos não são iguais. Quantos racêmicos? 2 racêmicos. Ok? Aqui, ó, vamos lá que nos interessa, ó. A partir das estruturas dos compostos 1 a 4 abaixo, assinale a alternativa correta. Então, você tem 4 estruturas aqui. Ele fala assim, item A. 1 e 2 não possuem isômeros geométricos. 1 e 2. O 1 tá aqui, ó. Esses são iguais. Então, não possui isomeria geométrica. Opa, eu pensei e escrevi outro. São iguais. Esses são diferentes, mas os dois lados têm que apresentar ligantes diferentes. Então, essa não apresenta isomeria geométrica. O 2 está aqui embaixo, ó. Igual, não, são diferentes. Igual, não, são diferentes. Então, esse sim. Mas ele fala que não possuem. Não, o 2 possui. Então, letra A, elimina. Letra B. 1 e 2 são isômeros de função. O 1, o que o 1 é? É um álcool. O que o 2 é? É um álcool. Então, se é álcool e álcool, eles não podem ser isômeros de função. 2 e 3 são tautômeros. O que é tautômero? Enol. Nós temos enol nessas estruturas aqui? Não, eu tenho álcool e tenho aldeído, certo? Mas álcool faz tautomeria com aldeído? Não. D. 3 possui um isômero óptico. 3. Bom, para ser isômero óptico tem que ter carbono quiral. Quem que é o nosso carbono quiral? É esse aqui, ó. CH2OH é diferente de OH, que é diferente de H, que é diferente de C-OH. Então, o 3 apresenta isomeria óptica? Sim. E, letra E, 3 e 4 são isômeros de cadeia. O que são isômeros? São cadeias diferentes. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? 3. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? 3. Se é a mesma cadeia, não pode ser isômero de cadeia. Próxima questão. Determinado composto orgânico apresenta as seguintes características. Cadeia alifática, ou seja, aberta, saturada, ramificada e homogênea. Possui carbono, carbonílico, certo? Possui enantiômeros e é capaz de realizar ligações de hidrogênio. O composto orgânico que apresenta todas essas características está apresentada em... Então, vamos lá, ó. Bom, cadeia aberta, beleza? Tá aí, todas são cadeias abertas. Então, saturadas. Todas são saturadas. Ó, eu tenho dupla, professor, mas essa dupla está entre carbonos? Não. Beleza? O que mais agora? Ramificada. Cadê a ramificação? Aqui, ó, esse é um carbono terciário, esse aqui é um carbono secundário, secundário, primário e primário. Então, essa já elimina. Certo? Essa aqui eu tenho carbono que terciário aqui, ó. Então, pode ser. Essa aqui eu tenho carbono terciário. E essa aqui eu tenho carbono terciário. Certo? E ele está falando o que mais? Homogênea. O que é homogênea? Só heteroátomos entre carbonos. Essa eu tenho um heteroátomo entre carbonos. Então, letra A elimina. Certo? O que mais que ele pede? Possui carbono carbonílico, que tem C-O, que tem C-O, que tem C-O. Todos têm. Dele fala que são capazes de realizar ligações de hidrogênio. Então, essa não pode mais, ó. Por quê? Eu tenho oxigênio, mas essa também faz. Ixi, professor, então todas fazem. Todas têm a capacidade de fazer ligação de hidrogênio. Agora, o que ele pede? Opa, enantiômeros, ou seja, que apresenta carbono quiral. Certo? Quem é que tem carbono quiral aqui? Bom, vamos lá. Esse carbono aqui, ó, CH3 não pode, CH2, C com dupla não pode. E esse carbono, CH3 é igual a CH3. Então, letra C já elimina. Certo? Ó, C com dupla não pode. Certo? Beleza? Agora, aí que mora o perigo, ó. Aí que o bicho vai pegar. Aqui, CH2 não pode, CH2 não pode. C com dupla não pode, C com dupla não pode. Então, o único carbono que pode ser seria esse.
Será que esse apresenta 4 ligantes diferentes? Bom, primeiro, eu tenho um H ligado aqui, certo? Agora, CH3 é diferente? É. É diferente de CH2, C OH? É. É diferente de CH2, C OH? Eu escutei, hein? Você falou que é diferente. Esses 2 ligantes são exatamente o que? Iguais. Se eles são iguais, essa molécula não pode apresentar isomeria óptica. Se você colocar um plano aqui e pegar a estrutura que você desenha aqui e jogar aqui em cima, ela vai dar perfeitamente na mesma posição. Então, qual é o composto que vai apresentar carbono quiral? Esse aqui, ó. Esse é um carbono quiral, ó. CH3 é diferente de OH, que é diferente de H, que é diferente de toda essa estrutura aqui. Então, letra E seria a resposta correta. Beleza? Próxima questão. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque a gente tem com 26 minutos aqui, e ele está dando só as informações. É importante falar sobre aminoácidos, enfim. Tá ali, ó. A fenilanina, ele está te dando a estrutura. E o que ele vai pedir, ó? Leia e analise as seguintes proposições e assinale no cartão resposta a soma das corretas. Ele fala assim, item 1, é um aminoácido, obrigatoriamente possui um grupo amino e um grupo álcool carboxílico, podendo ou não ser protonado. Então, ó, eu tenho a função amina, sim, e eu tenho a função ácido carboxílico, hidroxila a carbonila, sim. Então, item 1, verdadeiro. Certo? Álcool carboxílico, ó, e um álcool, grupo álcool carboxílico. Esse álcool carboxílico é porque tem o OH e tem a parte carboxílica, podendo não protonado. A molécula de fenilamina possui átomo de carbono assimétrico, portanto, possui um isômero óptico. Então, temos que achar carbono quiral. Quem que é o carbono quiral? É esse aqui, ó. NH2 é diferente de H, que é diferente de COOH, que é diferente de tudo isso aqui. Então, verdadeiro. O nome do composto pela IUPAC apresentado é ácido 2-amino 3-fenilpropanoico. Certo? Vamos lá, ó. Cadeia principal. Quem que é a tua cadeia principal? Bom, pode ser essa cadeia aqui, ó. Certo? 1, 2, 3. Então, é um grupo amino no carbono 2? É um grupo fenil no carbono 3? Então, eu tenho 2 no amino, tenho fenil no 3 e é propanoico? É propanoico. Pode-se identificar nessa molécula as funções orgânicas. Amina, sim. Fenol. Temos fenol nessa estrutura? Não temos fenol. Fenol tem que ter OH ligado à cadeia de anel aromático. E a fórmula química da fenilamina é C9H11. Bom, vamos lá. Carbonos, eu tenho 6, C6. Sempre coloco 6 em vez do 6. C6, certo? Mais quantos carbonos? 1, 2, 3. Então, é H9. O que já está dizendo ali? H9. Perfeito. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. H11. É H11 que tem? Tem. Um nitrogênio, certo? E 2 oxigênios, e 2 oxigênios. Então, item perfeitamente correto. Beleza? Tranquilo, sossegado, a caracterização ali de cada uma das funções, isomeria, se tem carbono quiral ou nem. Essa é a maneira mais tranquila de ser resolvida uma questão aí. Beleza? Na sequência a gente trabalha mais algumas coisinhas, mais algumas aulinhas aí sobre a tão famigerada química. Não é tanto assim, não. É só estudar um pouquinho, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.